Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Este episódio vai para a Diana Ferreira, que me pediu para falar sobre a terceira geração da revista Anale. E eu aproveitei e incorporei outros pedidos do Danilo Fernandes e outros estudantes com quem eu venho conversando sobre a revista Anale e essa tendência historiográfica, e vou fazer uma síntese. Por quê? Porque existe uma linha sucessória no desenvolvimento historiográfico, principalmente quando se trata da questão de tempo. Durante a década de 20, Lucien Febvre e Marc Bloch estavam na Universidade de Estrasburgo e fundaram uma revista chamada Annales d'Histoire Économique et Sociale. Desculpem o meu francês, mas é mais ou menos Análise de História Econômica e Social. E a proposta teórica dessa revista era repensar o estudo de história incorporando outras ciências sociais. Era fugir daquela histoire événementielle, a história positivista dos eventos, a história factual, e incorporar outras dimensões, a dimensão da economia, da cultura, sair dos grandes repertórios de fatos e trabalhar os conceitos históricos a partir de outros olhares, repensar a própria questão do tempo. Nesse primeiro momento, Bloch e Febvre produziram trabalhos interessantíssimos, produziram trabalhos que dialogam com as gerações posteriores na gestão da revista Anale. Eu sempre cito e faço questão de citar, embora a Companhia das Letras esteja devendo uma nova edição, Os Reis Taumaturgos, de Marc Bloch, porque independente da sociedade feudal e de outras obras mais densas do ponto de vista narrativo, Os Reis Taumaturgos é um dos primeiros trabalhos que envereda por essa questão da mentalidade e da cultura, quando isso ainda nem era um campo teórico definido. E é aí que reside a sua importância. Tanto para a Febvre quanto para a Bloch, a história era filha do tempo. E essa era uma discussão que ambos compartilhavam. Era importante repensar o que é o tempo e não se prender a cronologias que são determinadas politicamente. Pensar nas cronologias como algo muito mais aberto, pensar nos ritmos da vida, pensar nos ritmos da história. Eu sempre recomendo do Febvre, embora ele tenha alguns muito mais sugestivos, O Problema da Incredulidade no século XVI, a Religião de Rabelais. E por que eu faço isso? Porque, de certa forma, esse é um daqueles livros que inovam na linguagem, inovam na estrutura narrativa e inovam também na ideia do tempo. Febvre levou uma vantagem, se é que se pode dizer assim, sobre Marc Bloch. Marc Bloch faleceu precocemente durante a Segunda Guerra, foi assassinado pelos nazistas. Febvre teve a vantagem de poder continuar com seu trabalho mesmo na França ocupada e também no pós-guerra. Então, são duas trajetórias diferentes. Essa é a primeira geração, essa é a geração fundadora. É a partir deles que todo o diálogo se estabelece. A segunda geração é Fernand Braudel. E ele é a segunda geração. E não é à toa. Existe seu grande clássico, e não se assustem porque é isso aqui mesmo. O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo,
2 volumes. Gigantesco. Mas uma boa parte das obras do Braudel tem essa dimensão quase epopeica, porque Braudel trabalha na longa duração. E é a ele que devemos a definição das durações da história, que é o que caracteriza toda essa linha historiográfica do Zanardi. E o que são as durações da história? Braudel propõe, e muitos outros historiadores passaram a usar esse tipo de periodização, 3 durações na história: a curta, a média e a longa duração. A curta duração é a duração do evento, quer dizer, um show de rock, uma formatura escolar, uma batalha são eventos. Um julgamento sumário é um evento, um linchamento é um evento. Isso é a curta duração. É o momento em que a história acontece e em que o fato está dado. A média duração é a duração do movimento social. É uma duração que pode perpassar uma guerra. Não, logicamente, uma guerra que dure 30 anos ou 100 anos, porque aí você teria um conflito entre a curta e a longa duração. Mas guerras que durem, na média, 6 a 7 anos ainda podem ser entendidas na média duração. Existem controvérsias, existem pessoas que defendem que se o movimento está fechado em si, ele está na média duração, não importa o quanto dure. Eu acredito que existem conflitos e que muitas vezes quando um movimento social, quando um fenômeno social se prolonga, ele passa a ser contaminado pela longa duração. Por quê? Porque a longa duração é onde se situa a cultura e a mentalidade. A longa duração é feita de permanências, é o que o próprio Braudel em um determinado momento chamou o tempo quase imóvel. Você estudar um fenômeno de longa duração, como o Mark Bloch fez aqui nos Reis Taumaturgos, e estudou o modo como a família real Plantageneta entre os britânicos e os Valois entre os franceses alegavam poder curar escrófulas apenas apondo suas mãos, se transforma ao longo do tempo, mas é um fenômeno de longa duração. Recebe influências culturais diferentes, vai sendo recontado, vai sendo reavaliado, mas se prolonga através da longa duração porque depende da mentalidade e da cultura para permanecer no imaginário popular. E aí entram alguns conceitos que viriam a ser desenvolvidos na terceira geração, que eu já vou comentar. Mas o mais importante do Braudel, para mim, além dessa questão das durações, é a vasta erudição das suas obras. Quando se abre qualquer obra do Braudel, você descobre desde qual era a alimentação do cidadão medieval até minúcias da produção intelectual. Braudel pensa a sociedade como um todo e tenta incorporar em sua análise todas as dimensões da obra humana, da cultura humana, da mentalidade humana, mas também do mundo material. De todos os historiadores dos análises, Braudel é quem mais consegue, embora seja o que é considerado mais materialista em todas as 3 gerações, ele é o que mais consegue essa síntese social. Eu adoraria poder me estender. Eu me lembro do Braudel
numa obra que a gente leu em espanhol, que era Cultura Material, alguma coisa, me fugiu totalmente o nome, até porque eu peguei na biblioteca há mais de 20 anos e pouca coisa sobrou daquela época entre as minhas anotações. Mas um trecho que me marcou muito é sobre os hábitos alimentares no período medieval. E em alguns lugares da França as pessoas de posses comiam basicamente carne de caça, carnes sofisticadas. E não usavam pratos, eles usavam uns pães chatos, planos e duros. Cortavam a carne com suas facas aí e o suco ia penetrando a carne. E em torno da mesa do banquete, quando os banquetes eram públicos, ficavam os pobres, os camponeses ou os agregados desses sujeitos aristocráticos. E quando terminava a refeição, o aristocrata partia esse pão e distribuía entre os pobres. E é uma narrativa que basta para você entender muitas das relações de sujeição medieval. É o tipo de narrativa que incrusta, que fica gravada no nosso imaginário. Que depois, quando você vai estudar os conceitos como vassalagem, senhorio e domínio, você se lembra dessa relação de sujeição em que o pobre come os restos da mesa do aristocrata. Se o aristocrata der, os ossos da carne são para os cachorros. Os restos de carne e de gordura também são para os cachorros. Ao pobre fica aquele pão duro que recebeu o suco da carne. Brodel é esse tipo de historiador, é um historiador da minúcia material, mas que ao mesmo tempo usa essa minúcia para esclarecer a mentalidade de uma época. E é aí que está a sua grandeza. Sem esquecer que Brodel tinha um relacionamento muito próximo com a USP, chegou a lecionar aqui durante um período, então é alguém que está mais próximo de nós. A terceira geração dos Annales é a geração do Legoff. Do Legoff, do imaginário medieval, ou para uma outra Idade Média também, dos intelectuais na Idade Média, de uma série de livros que redefinem todo o universo teórico e intelectual da Idade Média. Legoff, que trabalha com muito cuidado seus conceitos, que é um verdadeiro artífice da palavra. Também Philippe Arrier. E Philippe Arrier, que na minha época os professores consideravam um diletante. Muitos dos meus professores desprezavam totalmente. Dizia-se que Philippe Arrier era um empresário durante a semana e que durante os finais de semana viajava à França estudando história. Então ele era visto como alguém que não se podia levar a sério. Quem diria que hoje a gente teria saudades de diletantes como Philippe Arrier, porque os nossos aqui nacionais são cronistas esportivos que escrevem sobre história nas horas vagas de maneira profundamente lastimável, ou jornalistas que querem ganhar dinheiro vendendo memória. Então eu respeito Philippe Arrier. História Social da Criança e da Família é interessantíssimo, mas o livro dele sobre a morte é mais interessante ainda. Existe também Georges Duby, e Georges Duby tem uma vasta obra, o Domingo de Bouvines, 27 de julho de 1214, eu selecionei porque é um daqueles que trabalha essa dicotomia entre a curta duração e a construção da memória. Ele trabalha o fato e trabalha a construção de memória que se seguiu desse evento pátrio francês pelos 800 anos depois. Emmanuel Leroy Ladurie, O Carnaval de Romens, da Candelária à Quarta-feira de Cinza, 1579-1580, que é um estudo aprofundado também de um evento de curta duração,
mas que só pode ser entendido a partir da história das mentalidades. Então ele se insere num estudo de longa duração. O diálogo entre as três gerações se dá exatamente nessa progressão em direção à compreensão de como as durações se entrecruzam, que o historiador pode usar um evento de curta duração, mas para entender esse evento ele vai ter que inseri-lo em séries ou em durações mais longas. Um evento pode estar dentro de um movimento social ou um evento pode ser entendido apenas a partir da mentalidade e da cultura. Então o historiador tem que navegar entre as durações com muito cuidado. É claro que a partir dessa explanação você percebe que toda a geração do Carlo Ginzburg, todo esse diálogo com a antropologia que se deu a partir dos anos 80, tem suas raízes na produção da revista Annales. A discussão historiográfica em torno das durações do tempo e do diálogo entre a história e as outras ciências sociais, o abandono do positivismo, a incorporação de alguns elementos marxistas ao tratar da economia, mas não a adesão ao marxismo. Isso é importante porque muitas vezes quando as pessoas trabalham um autor dos Annales ficam pensando, nossa, ele não é marxista, mas isso aqui está parecendo uma análise, olha como ele se volta para a economia, olha como ele se volta... É claro, os historiadores dos Annales não usam categorias marxistas em momento algum, mas os domínios historiográficos se sobrepõem entre o marxismo e os Annales. Pensar em economia, sociedade, cultura, compartimentar a produção humana dessa maneira é uma herança marxista. Eu diria que é um diálogo, é um momento em que as duas tendências historiográficas meio que dialogam. E eu vou mais longe, eu não as considero excludentes. É importante que se pense, e aí vai uma crítica a quem escolhe uma bandeira e não se afasta jamais de um determinado domínio historiográfico. É perfeitamente plausível ler Le Goff e Bloch e ler Raymond Williams e Edward Thompson. É perfeitamente plausível ver onde essas tendências historiográficas tão diferentes conseguem pensar os fenômenos de maneira relativamente parecida. É muito importante que não se exclua campos de conhecimento, que não se exclua tendências historiográficas em função de militâncias políticas. O marxismo tem seus méritos e muitos historiadores marxistas são marcantes e importantíssimos para a construção do conhecimento no século XX. Mas ouvir como um dos meus jovens interlocutores do Facebook ouviu de uma professora que a história nova e os Annales eram só uma modinha que ia passar e que o marxismo ia voltar com força total, é uma barbaridade. Não dá para considerar uma escola historiográfica desse porte e com tamanho impacto na historiografia ocidental como um mero modismo ou algo que pode ser descartado sumariamente em função de uma grande teoria que englobaria tudo. O marxismo não tem resposta para tudo e nem os Annales também têm. Um historiador sério navega entre as várias tendências historiográficas procurando respostas e não exclui jamais a produção do outro. Então, cuidado com esses radicalismos. As três gerações dos Annales redefiniram o modo como se vê a Idade Média no meio acadêmico. E alguns dos seus autores embarcaram pela Idade Moderna com a mesma intenção e conseguiram resultados incríveis. Dá para pensar em termos de cultura material e não apenas de história material. E dá para pensar
a produção material no interior da cultura. É claro que dá para fazer isso dentro do marxismo também, Raymond Williams é a prova, mas pensar que se pode descartar toda essa historiografia maravilhosa para defender uma outra tendência historiográfica, é necessário ter cuidado e é necessário ter humildade na hora em que se lê um grande autor. Afinal de contas, quem somos nós, professores, para dizer o que deve e o que não deve ser preservado? Todas as tendências têm o seu valor e têm o seu lugar no conhecimento humano. Eu sei que 15 a 20 minutos não bastam para definir os análises. Essa é uma síntese, essa é uma abordagem a partir da questão do tempo. E essa é uma sugestão de leitura maciça. Leia o máximo que puder de todos esses autores. Sua graduação terá valido a pena e você vai adquirir não apenas conhecimento historiográfico, mas erudição e vai aprimorar seu texto, porque todos os historiadores franceses dessa tendência escrevem bem, escrevem maravilhosamente bem. A gente só tem a aprender com eles. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História ou no meu blog que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.